está com um mercado firme, vamos falar assim. Porém, como vocês sabem, estamos com preços muito bons da arroba hoje em dia, preços excelentes, bezerro desmamado, porém com uma oferta bastante restrita, e a gente espera que vamos ter um aumento da oferta nas próximas semanas, e aliás está chegando a seca, não? Então os preços efetivamente estão aumentando, a oferta é baixa, e esse nosso mercado de pecuária de corte depende da oferta e demanda. E existe, como vocês sabem, escutaram já no Brasil, hoje em dia, um fato que o consumo está reduzido, mas temos que ter muito cuidado hoje em dia com a interpretação disso, sabe? Eu acho que, lamentavelmente, essa pandemia de Covid fez que muitas realidades ou notícias que aparecem, às vezes, na internet, nas redes sociais, a gente tem que tomar com pinças. Ou seja, que, evidentemente, que esse consumo reduzido está impactando hoje em dia nos preços, mas a oferta reduzida também. Tá? E, lamentavelmente, na situação do Brasil hoje em dia, o preço de carne à gôndola no Brasil, e conheço muito bem o Brasil, porque há anos que trabalho no Brasil, minha esposa brasileira, aliás, o preço na gôndola tem, em primeiro lugar, uma alta carga tributária, e a margem que se tem no Brasil não se tem em outros países. Então, a gente tem que ficar um pouco com um pé na frente e um pé atrás com essas coisas que a gente escuta no mercado brasileiro, tá? E como a gente vai falar, então, de gargalos de produção de corte, e vamos a falar um pouco de reprodução, e um pouco de produção e de cuidados em bezerros, em primeiro lugar, gostaria de lembrar efetivamente quais são os desafios e os gargalos que a gente tem na reprodução de gado de corte. Vocês conhecem muito bem isso. Tá? A gente fala de, preferentemente, ter um intervalo entre partos de um ano, que não é uma realidade no Brasil. Hoje em dia estamos na média de 17 meses. E o principal problema que a gente tem hoje em dia em gado de corte é o impacto do anestro, tá? Que pode ir de 60 a 150 dias. Se você pega hoje em dia um rebanho Nelore, no centro-oeste brasileiro, ou mesmo se eu vou para o sul do Brasil e eu pego um rebanho Hereford, um rebanho Angus, estamos com taxas de anestro bem altas no pós-parto e, às vezes, muito prolongadas, dependendo ou muito impactado pela escolha corporal dos animais, no pré-parto, pelo momento do parto no ano, pela estratégia de alimentação no pós-parto, pela idade que eu tenho das novilhas, enfim, tem vários fatores que impactam aí. E uma das coisas que os veterinários podem sugerir para os pecuaristas, tá? É como tentar de reduzir esse impacto desse anestro pós-parto. E, efetivamente, o que a gente não tem que fazer, e isso eu quero falar porque eu já sou macaco velho, como vocês falam aí no Brasil, em reprodução e trabalho há muito tempo. Se você quer ter um trabalho e se fazer uma clientela boa, tá? Você não pode se fiar a apresentar uma receita de bolo com uma IATF e terminar sua consultoria aí. A gente tem que ir bem além desses protocolos e tentar justamente discutir com pecuaristas e ver que outras técnicas hoje em dia vão permitir passar essa etapa de anestro pós-parto, que é um grande problema, um grande desafio em gado de corte. Hoje em dia, acompanhando, vamos a falar assim, esses protocolos hormonais, existe uma grande estratégia muito boa de desmama nos bezerros, que dá um benefício muito alto. Eu vou apresentar exemplos no Brasil e em outros países, em particular de desmame precoce, de bezerros de 60 dias ou 70 dias, de desmame temporário realizado junto com a IATF ou eventualmente de uso de tabuleiro. As três estratégias contribuem
de forma significativa, em particular a primeira, para aumentar a taxa de conceição, pela diminuição do impacto de anestro pós-parto, acompanhado, evidentemente, com um protocolo hormonal e com uma alimentação hoje em dia, vocês sabem que a primeira coisa que o veterinário tem que fazer quando discute com o pecuarista é ver que a gente, que tipo de carne a gente quer. E aqui vocês têm um exemplo de 3 contrafilé, tá? O bife angosto, que falam os argentinos aí. O primeiro, à esquerda, gordura intramuscular bem forte, tá? Produto da combinação da genética com alimentação. Marmoreio não se faz só com genética. Marmoreio você faz com genética e com alimentação. No meio você tem um contrafilé de Angus e na direita um contrafilé de Nelore. Tá? Então, hoje em dia, tá? A primeira coisa que a gente tem que ver quando discutimos com o pecuarista é que tipo de carne a gente vai a produzir para tentar justamente diferenciar que tipo de genética eu necessito nesse campo, que tipo de touro eu vou usar e que estratégia de alimentação eu vou usar. Tá? Isso é uma discussão muito importante para ser feita com o produtor antes de incorporar qualquer estratégia de ATF, de alimentação, de desmame. Exemplos, às vezes, quando a gente trabalha conjuntamente, quando a gente vai a caçar, em certa forma, os americanos, o nome deles Intense, tá? E o que vocês têm aqui são de 18 meses com 610 quilos. Evidentemente, produzidos esses animais e o fato de poder combinar o uso de uma genética de altíssima qualidade, de animais, de um touro que está transmitindo uma área de olho de lobo muito grande, um marmoreio importante, unido, evidentemente, a uma alimentação caprichada dos becerros, um creep feeding, uma recria também um pouco caprichada e uma terminação em coxo. Então, nesse caso, a gente pode, efetivamente, terminar animais de forma texto que nós temos em matéria de produção de corte, hoje em dia, a realidade é que estamos com taxa de procriação bem baixas ainda, de 60%. Eu nunca gosto de falar de médias no Brasil, porque faz que a gente não pode falar de médias, é impossível, não? Mas ainda é uma situação, tendo em conta o tamanho do país de vocês, que temos muitas coisas para fazer. Vocês já escutaram que em 2020, por exemplo, a IATF cresceu em quase 30%. Tá? Uma grande coisa. Tá? E estamos aproximadamente com 17% a 18% dos bezerros produzidos no Brasil que estão nascendo de uma operação de IATF, o que é maravilhoso. Mas também, ao lado disso, a gente tem mais de 80% dos bezerros que nascem de uma monta natural. No Brasil se produzem aproximadamente 3 milhões de touros por ano e 90% dos touros produzidos no Brasil não tem nenhuma avaliação genética. Então, ainda fica muito trabalho para ser feito. Muito.
Os gargalos, então, que eu queria justamente apresentar, bom, em primeiro lugar, os últimos destaques que a gente falou, não? Que foi esse impacto do IATF, que temos uma percentagem alta de bezerros que nascem de uma IATF com duas vantagens bem grandes. O fato que o parto é bem precoce quando a gente faz IATF, por um lado, e, por outro lado, o impacto que a genética tem esse bezerro, que a gente vê quando a gente vende o bezerro. Mais um crescimento significativo de todo esse mercado. Porém, como falamos, ainda temos muitos bezerros de modo natural, mais de 80%. Não, a gente não teve no Brasil um aumento de número de bezerros por matriz. Ou seja, continuamos com o mesmo número de bezerros por matriz. Usados no Brasil não tem avaliação genética, continuamos muito ruim em precocidade, muito ruim. Eu falei para vocês, eu não gosto de falar de médias, mas a média ainda no Brasil está em de seleção por precocidade, é incrível os resultados que a gente obtém. É um fator, é um critério de seleção altissimamente interessante que a gente pode utilizar numa fazenda. Tá? E temos ainda uma série de gargalos bem grandes, e eu gostaria de ressaltar o fato que a gente temos ainda muito amadorismo, tá? Muito problema de gestão. Age como um empresário, vamos falar assim. Tá? É uma realidade clara. Hoje em dia, Brasil, que conseguem 20 arrobas em 20 meses. É possível, mas é muito trabalho, e eu sei que é muito trabalho. Manejo, pasto, adubo, pesagem todos os meses, porque se o cara não pesa, o cara vai conhecer o peso do gado quando vai vender frigorífico. É dimensionar os coxos, ou seja, é um conjunto de fatores que a gente tem que ter em conta para poder justamente passar e sobrepassar esse amadorismo e fazer da pecuária de corte uma empresa lucrativa. Hoje em dia, tem muitas fazendas no Brasil que não dão lucro, que estão produzindo 5 ou 6 arrobas por hectare, e tem outras com resultados maravilhosos de 40 a 50 arrobas por hectare por ano, o que está dando para a gente uma testemunha que é possível de ser feito. Eu vou passar algumas slides meio... A gente pode melhorar, e como que a gente pode ajudar como veterinário? Podemos ajudar na taxa de conceição, podemos ajudar na seleção. Existem, aliás, sobretudo no sul do Brasil, algumas fazendas, e também no centro-oeste, que estão trabalhando em seleção por precocidade, graças a ultrassom. Se você pega, eu vou tentar de falar tanto quanto de Nelore como de raças britânicas, mas, por exemplo, há pouco tempo, eu consegui de espessura de gordura subcutânea em um rebanho de novilhas Nelore, e eu achei efetivamente uma desviação estándar de algumas novilhas que têm 1 milímetro de espessura de gordura subcutânea presente, e outras que têm 9, tá? 8 ou 9 milímetros. E vocês sabem que existe uma correlação direta entre a espessura de gordura subcutânea na novilha e a precocidade sexual. Essa grande praia de espessura de gordura faz que, se a gente
faz uma seleção por isso, os resultados, também o veterinário pode impactar no peso da desmama e na taxa de lotação de casos. A minha fazenda, eu sou produtor de anos, e temos aqui um resultado de uma IATF só. Tá? Aqui, eu não me lembro por que motivo, mas eu só consegui fazer uma inseminação, não foi colocado nem touro, 63% de prenhez, 4% de perda gestacional entre a ultrassonografia e o parto, 170 bezerros produzidos, tá? Se eu coloco bezerros de 200 quilos a R$2.600, são R$442.000 de receita, que evidentemente tem que pagar a IATF e pagar tudo o que eu gastei, porém o lucro está aí. Tá? E você ter uma becerrada assim, tá? Você ter uma becerrada homogênea, não tem melhor carta de apresentação para venda. Um cartão de visita muito, muito, muito grande, né, para a gente. Tá? Então, quando a gente, eu a gente fala com o pecuarista e fala, bom, vamos tentar fazer uma ITF, vamos tentar, por exemplo, colocar um produto como fosfosal para apoiar o crescimento do gado, e o pecuarista fala que tem seu custo, tá bem, claro que tem seu custo, mas a gente não somente pode usar o preço, tem que usar o custo-benefício, tá? E o que a gente fala de ROI, o retorno investimento, muitas vezes é bem palpável e bem claro, bem nítido em gado de corte. Tá? Dentro das estratégias reprodutivas hoje, em vacas, temos diferentes tipos. Isso é absolutamente o uso de cio, com inseminação, uso de touro, IATF sozinha ou combinada com touro, e vocês já observam que a IATF tem uma grande ajuda, já que o fato de incorporar esta técnica permitiu justamente aumentar a taxa de prenhez, o fato que esta tecnologia consegue revertir o anestro pós-parto das vacas. E outra grande coisa que tem a IATF ou as fazendas de corte que tentam de concentrar a estação de monta em um período reduzido de tempo, é o fato que mais mais enxuta interpartos, que é justamente um dos problemas que a gente tem efetivamente no Brasil. Aumentar, então, o quilograma de bezerro desmamado pode ser feito hoje em dia de 3 formas diferentes. Ou a gente faz um serviço precoce de novilhas, mas isso requer um plano alimentar muito bom, uma seleção das novilhas também por métodos como é a ultrassonografia, de um plano de alimentação bem caprichado. Estou falando de um creep feeding e de uma recria realmente com proteinado, com sal. O peso ao desmame. A pergunta que a gente se faz é: que é mais barato para ser feito? Assim, amanhã um pecuarista pergunta vocês,
tentar de aumentar a taxa de conceição ou tentar de aumentar o peso da desmama. O que eu faço? O que eu faço primeiro? Eu coloquei aqui um exemplo de 2 rebanhos com 300 vacas. O que está acima, que tem uma taxa de desmame de 55%, e o que está lá embaixo, em alimentação de vacas, está revertindo com um desmame precoce o anestro pós-parto, está fazendo IATF. Primeiro rebanho, 5% de desmama, produzir 165 bezerros. Tá? Se ele desmama 200 quilos, está produzindo 33 mil quilos de carne. O que está aqui embaixo produz 75% de desmama, são 225 bezerros, 45 mil quilos de carne. Ou seja, que entre este fazendeiro, entre este pecuarista e este, temos 12 mil quilos de diferença de quilos de carne, menos de bezerro, não? Ao desmama. Hoje em dia, o quilograma do bezerro desmamado, que está no Brasil a R$13, R$14, o produtor de aqui embaixo está tendo uma receita de R$156 mil a mais, ou este aqui, R$156 mil a menos que este que está aqui. Então, quando você se faz essa pergunta, sempre é mais fácil tentar de aumentar a taxa de conceição. Isso desmama, você tem que invertir muito dinheiro na alimentação. Para conseguir aqui, nessa primeira fazenda, tá? A mesma produção de carne que nesta fazenda, eu teria 300 quilos. E isso significa uma inversão muito alta na alimentação. Então, para o veterinário, primeira saída é tentar de aumentar a taxa de conceição. Efetivamente, hoje em dia existem práticas no Brasil de cruzamento que estão sendo muito bem feitas, com cruzas típicas, como você está vendo aqui, entre Nelore e Angus, e esse F1, muitos frigoríficos estão jogando jogos o F1. Okay? Então, foi justamente esse cruzamento industrial uma solução que muitos pecuaristas tomaram como possibilidade de juntar a produção de carne. Com diferentes, aqui temos bezerrinhos também de F1. Tá? E outro tipo também, como Cindy Nelore, por exemplo, o Nelore, ou seja, todos os cruzamentos industriais conseguiram efetivamente realizar um impacto bem interessante na produção de corte. E muitas vezes, alguns pecuaristas também não só se limitam a realizar este tipo de tecnologia como IATF, vão bem além disso. Tá? E um exemplo aqui, aqui tem um outro exemplo que é também o tricross. Tá? E o tricross consiste simplesmente naqueles pecuaristas que vão realizar essa cruz entre uma vaca Nelore e uma Limousin, um Charolais, ou um Angus, um Hereford, para produzir um F1. Tá? E esse F1, que é um híbrido, tá? Vocês sabem que uma das características que ele tem é o fato que ele vai ser muito mais precoce que um animal Nelore. Mas também ele vai ser muito mais... Pelo fato que ele é mais precoce, tem muitos pecuaristas hoje em Brasil que estão reservando essa fêmea F1
para a reprodução e colocam acima dela um outro animal que a gente conhece com o nome de tricross. Essa é uma estratégia interessante, porém, para o veterinário que está aconselhando esse tipo de cruzamento, nós temos que ficar de olho em duas coisas. Em primeiro lugar, um becerro tricross nunca vai crescer se você não tem uma estratégia de alimentação bem caprichada. Será que não adianta você propor ao pecuário F1, uma outra raça britânica, se você não tem um manejo de pastagem correto, um capim correto, para ser um desastre. Do outro lado, a gente tem que ficar de olho com o fato que o animal vai ser menos resistente a algumas doenças. E um exemplo bem típico que a gente está vendo hoje em dia nos tricross no Brasil é o fato que a gente está observando becerrinhos de 15 dias ou 20 dias com tristeza parasitária. Isso. Vocês sabem que entre esses dois hemoparásitos, o anaplasma é bem muito mais difícil de tratar que a babese. Esse é um fato que eu queria justamente falar para vocês. Temos, sim, outras biotecnologias que a gente está usando com sucesso em produção de gado de corte, tá? Sempre, às vezes, a Frigg, isso é uma cruz entre Baigu e Angus, que alimenta alguns dos restaurantes de São Paulo. Um cruzamento, essencialmente, para dar marmoreio, ou para aumentar o marmoreio combinado com alimentação. Falamos que marmoreio sem alimentação não existe. Tá? Efetivamente, empregadas para aumentar a produção de gado de corte, como, por exemplo, às vezes, a FIV. Tá? E aqui temos um exemplo que eu queria apresentar para vocês. Isso aqui no Mato Grosso, e é uma terminação, um confinamento de uma cruza entre Brahman e Angus. Aqui foram pegas 55 doadoras PO Brahman, que foram puncionadas para FIV, e se inseminou com um touro Angus com sêmen sexado macho, e foram produzidos aqui 600 embriões, e 420 foram implantados no Mato Grosso, a dia 8, em vacas leilões de quarta cria. Aí nasceram, aí está a realidade da coisa, a taxa de gestação real foi de 50% na ultrassonografia, porém a desmama caiu a 40%, que é problema com perda gestacional. Né? Mas, enfim, aqui nasceram em setembro os animais, confinamento em abril com 263 quilos. Se eu tiro o peso ao nascimento de 30 quilos, esses animais uma biotecnologia com uma estratégia de alimentação, a gente consegue obter resultados maravilhosos em gado de corte. Estamos falando de algumas estratégias, efetivamente, para tentar gado de corte. Uma delas, usada no Brasil já bastante, é o creep feeding. O
creep significa em inglês, é uma palavra inglesa, significa rastejar, engatinhar. Tá? E efetivamente, o creep feeding é, nem mais nem menos que você observa aqui neste filme, é uma prática de manejo alimentar que tem como objetivo a suplementação do bezerro ainda durante o período em que está mamando. Tá? Então, isso, vocês observam um tipo de baia, aí um piquetinho, no qual o bezerrinho ingressa para se alimentar nesse coxo e as vacas não conseguem ingressar nele. Tá? É uma técnica interessante porque, em primeiro lugar, você consegue um aumento de ganho de peso do bezerro de mais ou menos 10 a 15% quando você compara o bezerro que fica com a matriz. Tá? Mas, por outro lado, você consegue também aumentar a taxa de gestação, promedialmente, na minha experiência, entre 10 a 15%. Já que, pelo fato que a vaca vai estar menos amamentada que num caso de não desmamar, a vaca uma certa percentagem de vaca vai começar a ciclar. Tá? E esse aumento, na minha experiência, é de 10 a 15%. É uma estratégia interessante a ser usada. Se utilizam geralmente rações com 16% de proteína bruta e 66% da NDTD. E como falamos, terceiramente vai permitir aumentar mais ou menos um 10% a um 15% a taxa de prenhez nas vacas. Porém, a técnica realmente interessante, eu aconselho bem de fazer, é a técnica de desmama precoce. Eu não vejo muito desmame precoce ainda no Brasil, tá? Eu pratico desmame precoce há 8 anos. Eu, como pecuarista, não estou falando como veterinário, estou falando como pecuarista. E eu faço essa desmama com bezerros entre 60 a 70 dias. Ou seja, que o bezerro, as minhas vacas vão parir, meus clientes, as vacas dos meus clientes, total. Ou seja, que eu vou separar os bezerros das vacas, completamente. Então, isso se chama uma desmama precoce. Tá? E esse bezerro desmamado, esse desmame precoce, é feito, então, colocando os animais separados fisicamente das vacas, senão a vaca fica pertinho do bezerro, chamando o bezerro, e o bezerro não termina a se desmamar, você tem que separar fisicamente, colocar em piquetes bem longe um do outro, vamos falar assim. E aí a gente vai ter que alimentar esse bezerrinho com ração, com concentrado, com um proteinado especial, geralmente são rações à base de 18% de proteínas, durante um período de tempo, geralmente de 2 meses a 2 meses e meio. Tá? Evidentemente, estamos falando de um bezerrinho, tá? De um animal de 60 dias. Tá? Ou seja, que a gente tem que ter uma série de cuidados. E quais são os cuidados que a gente tem que ter? Os veterinários que queiram aconselhar a certos pecuaristas de praticar o desmame precoce, eu acho que uma das coisas interessantes, depois eu vou explicar por quê, fosfossal, e eu vou explicar por que depois, e aplicar uma vacina pelo enriquecimento do colostro, os bezerros dos problemas de diarreias, que é um dos problemas que a gente pode ter em caso de desmame precoce. Por isso, IgV4J5. Quando a gente vai desmamar os bezerros aos 60, 70 dias, pelo fato que os animais são ainda bem novinhos, a gente tem que ter uma série de cuidados, tá? Que dependem um pouco do lugar do Brasil onde a gente está.
Por isso eu coloquei isso aqui para o pessoal do Rio Grande do Sul, que são as queratites infecciosas, que são um problema grande no Rio Grande do Sul quando a gente faz desmame precoce. Então, o que a gente faz antes de ingressar nas baias de desmame precoce é vacinar para evitar as diarreias, de vacinar com uma vacina clostridial, né? De aplicar um antiparasitário como o Doraforte, que é uma doramectina, e de aplicar o fosfossal. Eu consegui justamente verificar que esses becerros nascidos de matrizes injetadas com fosfossal, eles reagem muito bem. E a particular do que eu gosto desse produto é que ele aumenta o consumo alimentar. É por isso que eu faço isso. Eu injeto fosfossal antes dos animais ingressarem no desmame precoce, porque eu vou justamente permitir um reforço desse ganho de peso na desmama. Na desmama precoce, depois, os cuidados, as doenças geralmente apresentadas, às vezes são as diarreias, por isso a gente tem que ter proteção com vacinas e, eventualmente, praticar reidratação oral como produtos como enolite e ter cuidado com as clostridioses e com as queratites infecciosas, como falamos. Bom, eu coloquei aqui um efipro, se você está em região de carrapato. Bom, na minha experiência, assim como nos clientes que utilizam isso, a técnica consegue aumentar a taxa de prenhez em até 30%. Por isso é muito, muito, muito boa. Tá? É uma coisa maravilhosa o que você, assim, quando você parou o amamentamento, tá? Realmente, sobretudo se você apoia um pouco as vacas com alimento e você tem uma resposta muito boa em prenhez nos animais. É uma técnica que realmente eu aconselho muito. Para aquelas fazendas que em desmame precoce ou em desmame temporário existe efetivamente um fator que às vezes nos atrapalha um pouco, que é o diagnóstico a campo. E para ser diagnóstico a campo em gado de corte, estamos em uma situação bem diferente ao gado leiteiro, a gente não, em regra geral, a não ser que a gente tenha vários problemas recorrentes de diarreia, a gente tem duas estratégias. Uma é um kit que tem a Virbac, que lamentavelmente não está no Brasil ainda, eu acho, ou pelo menos não tem no Brasil, mas não tem mais, que é um kit que se conhece com o nome de Speediar, e que é muito prático porque ele é visual e ele é rápido. Então, se você coleta a matéria fecal de diarreia, essa matéria fecal com um ml de uma solução que vem no kit, tá? Você mistura essa solução com a diarreia e coloca as fitas reativas, deixando isso em incubação a temperatura ambiente, no piquete, onde você esteja, em 15 minutos você tem a resposta. E o que acontece aqui é que essa solução, essa mistura entre a matéria fecal e a solução, faz que, por capilaridade, vá subir na fita reativa. E vocês observam aqui que tem 4 fitas reativas. E essa fita tem uma testemunha que está marcada aqui. E, efetivamente, eu não sei se coloquei aqui uma, não coloquei, desculpem, tá? E neste caso em particular, a foto não se vê muito bem, mas se vê a fita assim em vivo e em direto, vamos a falar assim. Mas este kit detecta 4 agentes que são rotavírus, coronavírus. Observamos aqui, isto é um becerro no Brasil,
é que este animal teve uma reação para rotavírus e para criptosporídeo. Isso é bastante em gado de corte, e essa associação de bandido, tá? Associação entre um vírus e um protozoário, às vezes um coli, e muitas vezes a gente trata com um antibiótico e a gente não consegue remediar a diarreia, porque temos mais uma associação de agentes etiológicos que estão nos atrapalhando. Evidentemente, existem outras formas de a gente fazer diagnóstico de diarreia, com suaves, com médio, com cultura. Se vocês querem que a gente fale disso, a gente pode falar depois. Tá? Corte e a tristeza. E em particular, eu quero falar dos animais F1, os dois triclós que a gente está vendo problema de tristeza em becerros bem, e em particular o que a gente observa mais hoje em dia em primo-infecção e babésia, que é fácil de tratar com um vírus bacênico, por exemplo. Realmente temos anaplasma e às vezes com muitas recidivas. Becerros que fazem 6, 7 recidivas de tristeza. Tá? E para isso, a gente tem monitorias para serem feitas, que em gado de corte são dificilmente feitas, tá? Que é através de temperatura ou através de hematócrito. Tá? Mas eu não vou falar disso porque isso realmente é feito em fazenda leiteira e não é feito em fazendas de gado de corte. Tá? Quando a gente tem efetivamente problemas de tristeza, não somente a gente tem que tratar, já seja com um iminacene, com uma enrofloxacina, uma oxitetracyclina, no que a gente tem que se lembrar da hidratação oral ou parenteral, que pode ser feita oral com um Nelaite ou parenteral com um ring lactato, por exemplo, em função de como que se encontra esse becerrinho, efetivamente, e como que ele reagiu a essa tristeza parasitária que a gente tem. Se eu vou passar uma slide aqui. Estão vendo aí, Giovanni? Sim. Bom, então, aqui vamos a ver um exemplo. Tá? Esses aqui, os gaúchos vão se reconhecer bem, tá? Mas aqui estamos em um exemplo bem claro de uma estratégia em gado de corte. Tem novilhas, tem vacas, todos angus, tá? E esses são uma IATF que eu estou fazendo, aí são 420 animais, tá? E eu quero mostrar isso para vocês pelo seguinte, aqui estamos com um grupo, então, de animais. Todos esses animais passaram por um protocolo de IATF, tá? E aqui vocês vão observar novilhas e vão observar vacas. E eu quero que vocês observem, tá? Não é um filme profissional, é um trabalho de campo comum, tá? Estes animais, quando foram implantados com implante vaginal, a dia 0, foram iniciados com uma dose de Bovigem Repro e foi feito 15 ml de fosfossal. Essas são as vacas, tá? As novilhas que não tinham sido vacinadas, elas receberam uma primeira dose de Bovigem Repro quando foram selecionadas para a IATF, ou seja, uns 21 dias antes do implante vaginal, e o dia que a gente implantou o dispositivo vaginal, receberam a segunda. Vacas, repito, o dia que colocamos o implante vaginal, foram vacinadas com uma dose de Bovigem Repro e se deu uma dose de 15 ml de fosfossal. O protocolo foi em vacas, e vocês já observam aqui o dia de IATF, os sintomas de cio, que em alguns animais são bem agressivos e em outros
não tanto. Tá? E estamos bem na realidade com scores corporais bem diferentes. Porém, por que a gente faz isso? Bom, em primeiro lugar, o fato de injetar uma dose de vacina reprodutiva quando a gente coloca no implante vaginal é porque a gente vai inseminar em 10 dias. Eu tenho 8 dias de implante vaginal e às 48 horas de retirar o implante vou fazer a inseminação. E justamente a partir de que eu faço a inseminação até o dia 30, 35 é o período mais complicado para a vaca, porque tenho problema de mortalidade embrionária precoce e tardia que me atrapalham a taxa de conceição. Então, quando eu faço a vacinação, o dia de colocar o implante vaginal, eu estou aumentando a carga de anticorpos dos animais e eu vou estar em taxa bem alta entre a inseminação e o dia 30, que é quando eu quero. Tá? E o fosfosato eu fiz no dia de colocar o implante vaginal, porque como ele aumenta o consumo alimentar, e se vocês conseguem dar um flash nesses animais ou colocar em um piquete com bastante capim, você faz um flash alimentar uns 10 dias antes da inseminação. Esses são os motivos pelo qual a gente combina essas duas tecnologias, vamos falar assim, dos dois produtos, antes de realizar a IATF. Tá? Bom, depois, nesse caso em particular, como tudo está seu nada assim isolado, vamos a falar assim, o trabalho do veterinário não é isolado, eu quero falar para vocês, aqui eu descongelho o que vocês observam aqui, então, é que a gente está usando sêmen de uma central conhecida aí de vocês, de um touro que está classificado entre os touros de alta fertilidade, mas além disso, como eu falei para você, eu já sou macaco velho nisso, tá? Eu estou avaliando o sêmen antes de fazer IATF com uma iSperm que está aqui, com um mini iPad que eu estou conectando no meu computador, tá? E eu vou avaliar justamente uma dose de sêmen antes de realizar a inseminação, tá? Isso para garantir justamente que eu estou usando um touro de alta fertilidade com as características que eu desejo e que eu discuti com o pecuarista de alto peso de mama, alto peso ao ano, gordura, altura, tá? Eu aconselhei ao produtor uma seleção de um touro em particular, mas também eu quero saber qual é a qualidade desse sêmen usado. Muitas vezes a gente tem surpresas, tá? O touro pode ter uma prova de fertilidade, mas a qualidade in vitro do sêmen ser muito boa. Então, eu tenho que ter certeza absoluta que o sêmen está em boa qualidade quando vou utilizar ele. Então, a taxa de conceição que eu falei para vocês, que é muito importante, efetivamente não é feita, é feita em parte aqui, mas é muito feita antes da IATF, antes do protocolo e depois. Tá? Antes de utilizar produtos como fosfossal, a importância de selecionar um touro adequado para essa fazenda e para os critérios de seleção que tem. Bom, aqui a pessoa que trabalha comigo está de saco cheio de bater a cabeça no potro, então ele utiliza esse negócio. Enfim, é um conjunto de coisas que a gente tem que tomar em conta para poder efetivamente garantir uma taxa de conceição alta e poder depois ter resultados no campo. Eu vou voltar para o que eu estava. Bom, eu não vou falar de protocolos, se depois vocês querem fazer nas perguntas de protocolo, tem muita palestra de protocolo no Brasil, eu não quero me retrasar com isso, mas
eu coloquei aqui os diferentes protocolos usados na região Mercosul e a evolução deles, evoluções que a gente tem, o fato que temos uma redução clara de uso de PMCG, por alguns probleminhas que a gente teve, tá? De perda gestacional por indução de gêmeos, tá? Que depois, se alguns de vocês estão interessados, a gente pode falar. Tá? Isso por um lado, e por outro lado, em alguns países da região Mercosul, a gente está atrapalhado com o uso de estradiol, em particular no Uruguai, a gente está atrapalhado com o uso de cipionato benzoato estradiol, então estamos tentando ver como que a gente vai reemplaçar isso. Parte dos gargalos, então, também, e parte da discussão que o pecuarista tem que ter com o veterinário, com o pecuarista, é como que a gente faz para escolher um touro, tá? Porque ele vai impactar muito na produção de carne na fazenda. E a gente escolhe o touro, ou ajuda o pecuarista a escolher o touro, em função de vários critérios. Em primeiro lugar, o que a gente fala de frame, que é o tamanho do animal. Tá? Em segundo lugar, que raça eu quero trabalhar? Eu quero fazer cruzamento industrial, eu quero trabalhar em raça pura, tudo bem. E em função disso, que DEPs eu vou trabalhar? Tá? E se estou trabalhando com novilha, tentar selecionar touros que tenham facilidade de parto. Que fertilidade tem esse animal? E, por último, que qualidade tem o sêmen que vou usar? Então, desculpem por o desvio que eu tenho pelo fato de ser criador há mais de 20 anos, mas aqui eu coloquei 3 touros da Xenex, bem diferentes um do outro, e eu coloquei os 4 DEPs bem interessantes para se avaliar quando você seleciona um touro com um pecuarista, que são peso de desmama, que está em libras, se você utiliza o critério americano, peso ao ano, altura e gordura. E vocês observam aqui a média da raça Angus. Tá? Então, por exemplo, a média da raça Angus em peso de desmama é 48 libras, peso ao ano 88 libras, altura 0,5 e gordura 0,01. Então, se vocês observam este primeiro animal, ele é positivo em peso a desmama, ele é positivo em peso ano, ele não é muito alto, ou seja, que vocês observam, é um touro que não é muito alto, e ele é positivo em gordura. Se vocês comparam este touro aqui com este aqui, o terceiro, vocês observam que este touro terceiro aqui tem um DEP com peso a desmama maior, um peso ao ano maior, ele é muito alto e ele é negativo em gordura. Então, a progenie que estes 2 animais vão a nos dar em uma fazenda são completamente diferentes. O primeiro animal é um animal precoce, tá? Então, é um animal de alto peso e gordura e baixo na altura. Então, se eu vendo os animais na canela, se eu vendo os animais de comercialização assim, eu vou preferir, e eu não tenho muito alimento na fazenda, eu vou escolher este animal. Por quê? Porque este animal aqui, a progenie que ele vai ter, tendo em conta que é altamente positivo em peso de desmame ao ano, e ele é negativo em gordura, é muito alto, ele tem requerimentos muito, muito importantes. E aqui, se eu não faço um CRIP, se eu não faço uma recria bem caprichada, e se não termina o animal no coxo, a progenie vai ser um desastre. Então, isso é uma coisa pecuarista na escolha do touro. Tá? E ajudar em função do que eu tenho na minha casa, tanto quanto na alimentação, como em genética.
Eu queria lembrar a fertilidade, tá? Aqui são análises de mais de 600 mil IATFs, e observamos taxa de conceição bem diferente para os animais. E o que é mais interessante destes testes é que, com a escória das vacas, você observa que mesmo em vaca de escória ruim, tá? O touro de mais fertilidade, ele continua garantindo uma gestação melhor. Então, isso que é um teste muito interessante em ter em conta. Agora, lembrem-se, este teste é uma coisa e outra coisa é avaliar a dose de sêmen, que tem que ser feita. A gente tem que avaliar a dose de sêmen também na fazenda. O Giovanni vai falar um pouco dos produtos. Eu simplesmente queria lembrar combinando as duas estratégias que eu mostrei para vocês no filme, nesse rebanho Angus, que é combinar o uso de uma vacina reprodutiva com fosforo colocada no dia 0, ou seja, o dia que a gente coloca o implante vaginal. E aqui, é um estudo que foi feito com 1.200 animais, e a gente dividiu esses 1.200 um grupo que a gente somente injectou com fosfossal 15 ml quando a gente colocou o implante vaginal, um grupo com vacina, Bovichem Repro, e um grupo no qual a gente combinou as duas estratégias. Tá? E aqui temos os dados de prenhez aos 30 dias, e depois a 90 dias, em fim de estação de monta, tá? E a gente observa de 19% entre o grupo controle, que não recebeu nada, e o grupo que efetivamente recebeu uma vacina reprodutiva. E uma estratégia. É por isso que temos que efetivamente ver que interessante isto quando a gente incorpora em uma fazenda de corte. E eu repeti este estudo no Uruguai, mas o que a gente fez foi que tentou fazer isso em monta natural, em fazendas um pouco mais, com menos tecnologia, tá? E eu também tentei de fazer esse teste no Uruguai, realizando somente com vacina reprodutiva, tá? Realizando, era gado que nunca tinha sido vacinado, ingressavam em monta natural a início de novembro, e realizei, então, 2 doses desta vacina. Em outubro, os animais foram na estação de monta, e a posteriori eles foram em ultrassonografia para diagnóstico de prenhez, e a gente obteve, globalmente, vamos a falar aqui, uma diferença de 14 pontos percentuais a favor do lote vacinado e 22% de diferença entre lotes. Falando, então, que efetivamente, muitas vezes, essas tecnologias realmente ajudam muito para aumentar a taxa de conceição e, em consequência, aumentar a produção de carne na fazenda. Bom, Giovanni, era o que eu tinha para falar. Eu fico à disposição para as perguntas, se vocês têm perguntas. Eu não sei, Giovanni, se você quer falar algumas coisas, ou se, caso contrário, eu fico à disposição com as perguntas, caso vocês tenham... Beleza, Gustavo, obrigado aí pela participação. Eu acho que antes da gente abrir para as perguntas, eu vou fazer rapidinho aqui a apresentação dos principais produtos aí para esses momentos aí dentro da pecuária de corte, né, desde a prenhez da vaca aí até a desmame. Então vai ser bem rapidinho, só apresentar os protocolos para vocês. Tá aparecendo o slide aí, Mário? Tá aparecendo? Sim. Então, a gente tem uma série de produtos aí
que a gente pode utilizar ele dentro da pecuária, né, dentro da pecuária de cria, e nossa conversa é analisar o cenário aí, né, passar algumas informações frente a esse cenário de reprodução que acontece nas diferentes fazendas, né? Então, quantos animais lá estão iniciando a minha estação de monta, quantos lá no DG final, quantos bezerros realmente estão nascendo, e desses bezerros nascendo, quantos efetivamente são desmamados. Então, isso aqui a gente tem uma ideia do cenário dentro da fazenda e aonde que a gente tem mais gargalos aí de perdas, se é mais no início da gestação, se é do DG final até o parto, se é depois que o bezerro nasceu com problema de diarreia. Então, isso acho que é bastante importante para tomar decisão e tentar buscar saber o que acontece que leva a essas perdas, independente de qual é o momento. E aí, para controlar esses desafios, a gente tem uma série de produtos aí, uma vacina reprodutiva, Bovigen Repro Total, uma vacina que contempla 15 doenças na composição, 3 Campylobacter, 8 Leptospira, 2 IBR, 2 BVD. Então, a gente vai ter um leque de proteção bastante grande aí dentro do cenário da pecuária, tanto de leite quanto de corte. E os trabalhos que a gente fez mostraram que realmente teve um incremento, a gente trabalhou trabalhos independentes, trabalhos junto a universidades, foram 3 trabalhos que foram feitos junto a universidades, e eles mostraram que o resultado é muito bom quando a gente utiliza essa ferramenta. Então, a gente conseguiu aí de 6 a 12 bezerros a mais a cada 100 vacas. Isso aqui é equivalente bezerro, né? Só taxa de prenhez que a gente analisou, taxa de prenhez aos 60, aos 120 dias aí nos diferentes trabalhos. E um último que foi feito até em Minas Gerais, a gente acompanhou até o nascimento e conseguimos 11 bezerros a mais nascidos com a utilização da Bovigen. Então, mostra que a importância da gente fazer um programa sanitário é muito grande e isso vai trazer um benefício financeiro para o pecuarista. Assim como quando a gente trabalha com situações nutricionais. Então, a gente acaba tendo muito problema de anestro pós-parto, muito desafio nutricional, e um dos motivos é muitas vezes que esses animais não têm a quantidade de mineral que deveria ser, né, que deveria ser o ideal. Então, quando a gente analisa lá uma média de consumo de mineral no lote de vacas, você percebe que muitas vezes a média até está dentro da normalidade. Só que, analisando visualmente até, a gente percebe que tem vacas que comem muito mais mineral que outras. Então, isso determina algumas vacas aí que talvez não tenha a quantidade suficiente disponível de mineral. E aí, o que a gente recomenda? Fazer um mineral injetável ou fosfosal com um blend de minerais, de fósforo, de selênio, cobre, justamente no momento que eu quero o melhor resultado, o D0, né? Então, o D0 vai zerar o folicular com os hormônios e, a partir daí, eu vou ter essa suplementação injetável de mineral para nos dar uma condição melhor de ovário e, consequentemente, uma taxa de prenhez maior. Então, o intuito é a gente balizar todos os animais naquele momento para a gente conseguir ter um incremento. O produto vai ativar o metabolismo dos animais e isso vai gerar um incremento lá na taxa de prenhez, visto frente aos trabalhos que a gente, mas eu coloquei aqui 3 somente, aonde a gente conseguiu em vacas prenhas a mais aos 30 dias, né? DG 30 dias. Então, a cada 100 vacas, deu 6 vacas prenhas a mais, outro trabalho, 5 vacas prenhas a mais, teve trabalho que deu até mais do que isso, de 12, 13 vacas prenhas a mais. Então, depende muito de cada situação, cada fazenda. A gente vê
é onde a gente tem os melhores resultados. E por que que isso acontece? Por que que o fosfosal incrementa? Porque a gente mexe nos parâmetros da dinâmica folicular, ocorrência de cio, diâmetro folicular, taxa de ovulação. Quando a gente faz o fosfosal, a gente incrementa esses parâmetros e isso automaticamente vai nos trazer uma maior taxa de prenhez aí no rebanho. E aí o Gustavo comentou, né, a Bovigem mais o fosfosal juntos, a gente tinha bastante dúvida se iria ter um resultado bom com os dois juntos, e o resultado foi espetacular, a gente conseguiu 8 vacas prenhas a mais quando a gente utilizou Bovigem mais fosfosal aí no rebanho. E aí o protocolo a ser utilizado, né, a gente sempre pega, se a gente falar de animal que nunca foi vacinado, se basear pelo início da estação de monta, o D0 da IATF, onde 30 dias antes eu faço a primeira dose da Bovigem Repro, no D0 eu faço o reforço junto com 15 ml de fosfosal. E aí, lá na frente, mais ou menos metade da gestação, aí eu trabalho com a Bovigem Lepto 8 para contemplar aí uma proteção até o final da gestação, que vacinas de lepto mercado é recomendado fazer aí na metade da gestação, mais ou menos um reforço. E aí, outros desafios que a gente vê de problemas do nascimento ao desmame, né? Então, às vezes a taxa de nascimento até foi boa, porém aconteceu algum problema aí pós-nascimento que nos deu uma taxa baixa de desmame. Então, a gente tem vários desafios aí que podem comprometer esse resultado. Um deles é a questão de diarreia, né? Diarreia a gente pode ter causa infecciosa, viral, bacteriana, pode ser problema ocasionado por parasitas ou até mesmo por clostrídio. Então, o intuito é o quê? A gente visualizar se está acontecendo o problema de diarreia e entrar com alguma ferramenta para controlar, assim como o complexo respiratório bovino, no problema de pneumonia, né? A gente tem vários vírus envolvidos, bactérias, Mannheim e Pasteurella, então acaba sendo muito comum a presença desses patógenos dentro do pneumonia que pode levar o animal à morte. Então, a gente percebe muitas vezes uma desidratação, principalmente quando a gente tem diarreia envolvida, e aí a gente tem um produto que é o Enerlite. O Enerlite é um repositor de eletrólitos via oral, então eu sei que a gente está falando de pecuária de corte, nem sempre a gente tem a possibilidade, até mesmo um bezerro desses. Só que pelo valor que está o bezerro hoje, eu diria que vale a pena, às vezes, botar um cara lá para fazer uma hidratação desses bezerros via oral. Então é um produto único no mercado, efervescente, utiliza ele em 2 litros de água, a gente tem uma resposta muito boa aí na reidratação, independente de qual é a causa, se é diarreia, é pneumonia, se o bezerro está desidratado, se recuperar, reidratar ele, mais rápido ele vai voltar à produção e com menor risco de morrer. E também para aumentar a imunidade, muitas vezes esses problemas acontecem em função de baixa imunidade, então a gente fez vários trabalhos já mostrando o fosfosal, como ele trabalha para incrementar a imunidade desses bezerros. Então a gente recomenda, no caso aqui no nascimento, pode ser feito junto com a cura do umbigo, 2 ml, talvez 3 ml por bezerro. Se depois lá na frente eu for fazer mais um manejo, faz mais uma outra aplicação lá dia 15, dia 20, nem toda a fazenda vai ser possível isso em função do manejo, mas qualquer manejo futuro que for ser feito é importante dar um incremento aí de mineral injetável para otimizar a imunidade desse bezerro. E aí a vacina Bovigem V4J5 para prevenir diarreia e pneumonia.
Então, a gente tem um desafio bastante grande, visualiza muito problema no campo. Aí o ideal de uma vacina dessas é a gente trabalhar onde? No pré-parto da vaca. Só que no pré-parto é bastante difícil da gente conseguir fazer esse manejo. Diante disso, a gente está recomendando no nascimento do bezerro, mais ou menos aí aos 15 dias, dose, mais 30 dias depois o reforço. Então, a gente tem tido excelentes resultados, inclusive algumas fazendas não têm a possibilidade de fazer esse manejo aos 15 dias, e então fazem no nascimento. Vai fazer a cura do umbigo, já faz a vacinação no nascimento, e os resultados são muito bons. Por quê? Porque a gente vai estar protegendo para os principais, para os vírus de pneumonia, para IBR, para parainfluenza, vírus sincicial, as duas bactérias Maniema e Pasteurella, e mais os problemas de diarreia, ocasionados por BVD, por salmonella e por coli, que são os infecciosos mais visualizados. Então, com a Bovigen V4J5, a gente consegue dar uma segurança melhor para a gente conseguir um resultado aí, e esse bezerro chegar saudável ao desmame. E aí o desmame também é um período bastante crítico, onde a gente tem grandes desafios, estresse do afastamento materno, baixo consumo de suplementos minerais, então a imunidade dele está baixa, e isso abre caminho para outras doenças e até mesmo compromete o desempenho. Então, esse desempenho reduzido pode gerar risco de doenças e até mesmo risco de mortes, e aí o sucesso vai estar comprometido. E a gente tem um programa que contempla o quê? Uma vacina, Clostrizan 11, claro que essa vacina a gente já pode fazer anteriormente, com 3, 4 meses esse bezerro, dose reforço, e mais uma dose lá na desmama. E a gente tem o Irbamec Platinum, que é um produto de longa ação, um produto concentrado, então vai fazer a desmama, eu já posso ter vou fazer um produto realmente efetivo. E mais o fosfosal no momento da desmama, para conseguir manter essa imunidade desse bezerro, conseguir estimular o metabolismo dele, para a gente conseguir melhor resultado em termos de ganho de peso, em termos dessa largada do bezerro na desmama e pós-desmama, que a gente tem uma segurança que não vai dar nenhum problema nesse bezerro, que ele vai estar protegido para as verminoses, vai estar protegido para clostridioses e também incrementar essa questão metabólica. Então, desmame com sucesso, a gente vai fazer com o programa. Certo, pessoal?